Vivemos essa semana, a Semana Mundial da Alergia, muita informação sobre esse tema para esse público, né, durante essa pandemia da Covid-19. E a gente convidou a alergologista, a doutora Simone Diniz, para a gente bater um papo sobre essa relação da alergia com a doença. Tudo bom, Simone? Tudo bem, obrigada, Juliana, mais uma vez estar aqui com vocês. Um prazer enorme. Simone, uma dúvida muito comum que os pacientes alérgicos têm. Quem tem alergia é mais suscetível aí à infecção do coronavírus? Não é mais suscetível. Porém, é necessário que a alergia esteja bem controlada. Existe aí o grupo dos asmáticos, né, que tem mais facilidade de complicar se a doença não estiver controlada. Uma das questões é essa. A outra questão do paciente estar com a doença alérgica controlada é facilitar no diagnóstico diferencial, né? Então, o asmático, ele só é considerado de risco se ele não estiver com a sua doença controlada. Daí a necessidade de ou buscar o seu profissional para recomeçar o tratamento ou manter o tratamento, mesmo se tiver Covid. Então, assim, o importante é que a doença esteja controlada. Sim. E aí, obviamente, que se não tiver controlada, isso principalmente o asmático, tá, Juliana? Se a doença não tiver controlada, aí sim ele corre o risco de complicar. Então, assim, o alérgico ele não é mais susceptível a ter a doença. Mas o asmático não controlado, ele é mais suscetível de complicar, sim. Tá? E assim, o asmático adulto, o asmático idoso, que tem outras comorbidades, tipo hipertensão arterial, diabetes, quer dizer, e vai ter um acúmulo de riscos, né? Então, realmente é necessário que a doença esteja bem controlada, tá? Até para poder facilitar no diagnóstico, se a falta de ar é uma infecção, se a falta de ar é uma crise de asma, ajudar o profissional que acompanha o paciente. Era isso que eu ia perguntar. Muitas vezes o sintoma da asma, o sintoma da rinite, ele se confunde com a Covid-19. Como é que o profissional, como é que o paciente pode diferenciar esses sintomas? Então, Ju, em relação à questão da rinite, tá? A rinite, quem tem rinite sabe, né, que é um quadro bem prolongado, não é uma coisa que aparece da noite para o dia, né? O paciente tem espirros, coceira, coriza, obstrução nasal, que aí isso vai muito mais para o quadro da alergia, principalmente essa época do ano, né? Essa época do ano e outra coisa, com a mudança dos nossos hábitos. Nós estamos muito mais em casa, né? Pouca vida ao ar livre, muitos de nós sem funcionárias, fazendo home office, assistindo aula com os filhos, e isso dificulta o controle do ambiente, que o controle do ambiente pro alérgico precisa ser bem rígido, né? Passar pano todos os dias, não espanar, e eu sei que a logística está difícil. Então, essa época do ano, e aí a necessidade do paciente com rinite também está controlada. Porém, na Covid, a sintomatologia respiratória de vias aéreas superiores, a coriza é uma coriza bem fluida, diferente do alérgico, que é uma coriza mais espessa. É uma fase inicial, quando tem, é uma fase inicial. A sintomatologia nasal é principalmente perda do olfato, então ele não tem obstrução, ele não tem coceira, e ele também não tem outros sintomas gerais. Febre, né, que pode variar de uma febre baixinha a uma febre mais elevada, a tosse, a dor no corpo. Então, assim, o próprio paciente pode ir se percebendo e ver que rumo o quadro respiratório está seguindo. Então, nem todo mundo que espirra está com Covid, principalmente nessa época do ano, tá? Em relação à asma, daí reforçando novamente a importância do controle da doença, né? Porque alguns casos da Covid, eles evoluem rapidamente, principalmente entre o quarto e depois do 7º dia também, esse quadro respiratório, essa dispneia.
O paciente, já tive paciente que teve, eles descrevem uma falta de ar diferente, tá? É uma falta de ar até com esforço, se subir uma escada, se descer uma escada, acompanhado de tosse, acompanhado de febre, de dor no corpo. Então, isso vai muito mais para um quadro infeccioso, né? E aí eu quero deixar bem claro que esse quadro infeccioso não é só da Covid. Essa época do ano, existe um aumento do número de infecções respiratórias de uma maneira geral. Daí a necessidade desses pacientes estarem vacinados da gripe, né? Eu vi até uma matéria de vocês falando de uma quantidade de vacina contemplada no serviço público, né? E eu realmente queria trazer essa fala: se vacinem, porque isso ajuda muito na hora do diagnóstico diferencial, né? Não é asma, não é influenza, pode ser Covid. Tá? Então, essa coisa da sintomatologia geral, né, dos sintomas gerais acompanhando a falta de ar, é muito importante para a gente ter um diferencial, se é a Covid ou se é uma crise de asma. Certo, Simone, como você falou aí, essa época é a época do ano que os alérgicos piram, né? Aquela época Sim. que aumentam muito os casos. Durante a pandemia de Covid, os cuidados que esses pacientes devem ter nesse momento, que aumentam a quantidade de infecções, a frequência, deve ser maior? Como é que eles devem proceder nesse momento? Então, Ju, eu acho que é tudo um contexto, né? E aí a gente, próximo a essa reabertura aí gradual do comércio, eu solicito que nós continuemos com todas as medidas de distanciamento e de isolamento para quem puder, tá? Do cuidado com as crianças, porque as crianças têm uma evolução benigna, a grande maioria das crianças, né? A criança vai ter uma coriza que a mãe, essa daí vai ser muito difícil de fazer o diagnóstico diferencial de rinite e da Covid, porque em geral as crianças não têm febre, né? Quando tem um dia de febre. Então, assim, né? As medidas preventivas. O controle do ambiente, né? Pelo menos abrir a janela, deixar pegar um sol, porque a tendência, como tá ventando aqui, Natal venta muito, é ficar com tudo fechado. Isso não é uma coisa legal, né? O quarto que pega sol, abre, já põe as cortinas para lavar na lavanderia, tenta passar o pano pelo menos 3 vezes por semana, sem varrer. A questão da vacina, tá com o calendário vacinal em dia, e não parar o tratamento da doença alérgica. Quem tiver rinite, fazendo seu tratamento. Quem tiver asma, fazendo seu tratamento. Quem tiver problema de pele, fazendo seu tratamento. Alergia de pele, fazendo seu tratamento. O tema central da semana da alergia é esse, né? Não parar de tratar a doença alérgica, mesmo com a Covid. Então, nós não podemos, de fato, parar o tratamento, porque isso dificulta, se quem é alérgico e for acometido, a condução do quadro, tá? Tanto de diagnóstico como de tratamento. Você falou com relação às alergias de pele. A Covid, ela pode provocar lesões na pele? Que lesões são essas? Então, Ju, pode. A Covid é uma doença que pode acometer todos os órgãos, né? Coração, rins, pulmão e pele, tá? Então, assim, 20% dos pacientes que têm Covid têm manifestação cutânea, tá? A mais comum é o rash cutâneo, que é a que tem na dengue, na rubéola, no sarampo. Mas só aquelas tem outras manchinhas vermelhas. Né, puntiforme, bem pequenininha assim, manchadinha, né? Que tem uma evolução crânio-caudal, né? Do rosto, e aí vai descendo. A maioria dos vírus se comportam dessa forma. Mas tem alguns pacientes que abrem o quadro com urticária. Eu já tive paciente que abriu o quadro da Covid com urticária. Tem outros que fazem um quadro mais intenso. Geralmente os pacientes mais graves, eles fazem uma lesão que a gente chama de lesão vasculítica, tá? Que é como se fosse uns pequenos pontos de necrose nas extremidades. Isso num paciente mais grave. Mas as lesões mais comuns é o rash cutâneo e a urticária. O rash cutâneo, geralmente,
ou sucede a febre ou antecede a febre. A urticária não tem essa relação. Tem pacientes realmente abrindo o quadro com urticária. Com relação à dermatite de contato ou dermatite atópica, a COVID ela pode agravar esses casos? Então, o que é que tem acontecido? A COVID não piora a dermatite atópica e a dermatite de contato, mas a prevenção sim, tá? Porque nós estamos tomando muito mais banhos e higienizando as mãos, né? Repetidas vezes, então a própria água tira a proteção, a barreira cutânea alterada que o paciente com dermatite atópica já tem, é agravada mais ainda pelos hábitos. Então, o que é que a gente tem pedido? Manter os hábitos de uma forma saudável, né? Não de uma forma excessiva, porque precisamos realmente, né, lavar as mãos, tomar banho quando chegar da rua, mas usar também produtos menos agressivos para a pele, menos irritantes para a pele, e manter a hidratação, né? Usar o sabonete adequado e hidratar mais vezes. Então a COVID realmente não piora a dermatite, mas tem exacerbado a dermatite, tanto atópica como a de contato, pela mudança dos nossos hábitos. Tá? Certo. Agora vamos falar de imunidade, né? Você também trabalha nessa área da imunologia, Simone. E quando a gente fala em Covid, as pessoas já associam diretamente à imunidade. Como é que a gente pode trabalhar isso? Como é que a gente pode melhorar para que o nosso corpo fique apto, né, a se defender aí dessa doença? Então, nós temos dois tipos de imunidade, né? Uma imunidade inata, que a gente já nasce com ela, e uma adaptativa que a gente vai adquirindo com as doenças ou com as vacinas. Essa imunidade inata, ela tem dois fatores que regem. Uma questão genética e uma questão ambiental relacionada com os nossos hábitos. Essa parte genética, que são das imunodeficiências, eu particularmente não trabalho, tá? São pacientes que têm doenças, imunodeficiência, deficiência de imunoglobulinas, alteração na imunidade celular. É um grupo de paciente diferenciado, onde certamente é acompanhado por seus médicos aqui em Natal e devem manter o acompanhamento e não interromper o tratamento, tá? Essa imunidade que o paciente alérgico fala, né? O paciente alérgico tende a achar que tem sua imunidade baixa. O paciente alérgico não tem sua imunidade baixa, tá? E o que é que interfere? Interfere os hábitos de vida. Há uma alimentação saudável, tá? Se tem dificuldade de fazer essa alimentação saudável, fazer uma suplementação com vitaminas, né? Vitamina C, vitamina D, deixando aqui bem claro, tá? Que essas vitaminas, zinco, vitamina C, vitamina D, existem vários trabalhos. Na verdade, ela não age contra a COVID, como se o paciente, às vezes, ou às vezes até o profissional, tende a levar para esse lado. Mas certamente que ela deixa nosso sistema imunológico mais apto para se defender, tá? Vida ao ar livre, né? Quem puder, quem morar no condomínio, puder pegar um pouco de sol, sono, o tempo e a qualidade do sono, porque dormir 12 horas ou dormir 8 horas, é melhor dormir 8 horas, um sono reparador, do que dormir 12, um sono de uma qualidade ruim, né? Então, essa questão dessa imunidade está muito mais à mão do paciente, muito mais do que ele possa imaginar, né? Atividade física e a história do estresse, né? Que tem que ser uma coisa que a gente está vivendo todos nós, né? Um dia ou outro estamos sendo acometidos. E aí que a gente tem que buscar uma paz interior, né? Quem puder fazer meditação, sabe? Se espiritualizar, porque o momento pede isso. Não entrar na vibe da falta de esperança, né? Do desespero, porque isso vai passar, né? Eu participei de uma live essa semana
riquíssima, assim, vendo como os cientistas estão mobilizados na questão da vacina. Uma vacina que provavelmente vai chegar em tempo recorde, né, porque hoje a tecnologia e o empenho dos profissionais permitem isso. Tem em torno aí de 15 a 17 vacinas, mais 2 ou 3 assim, já bem na frente, né? E fazendo parceria, fiquei muito feliz, porque os laboratórios fazendo parceria com o Instituto Butantan e com a Fiocruz, né? Fiocruz no Rio de Janeiro, Instituto Butantan em São Paulo, né? A fala de que nós não ficaremos para o final, né? Partindo de um país terceiro mundo, dando todas as restrições que nós temos. E outra coisa super boa é que na Europa os pacientes não querem tomar vacina, nos Estados Unidos só 50% e o brasileirão lá, 80% dos brasileiros fizeram uma pesquisa e eles se dispondo a fazer a vacina, né? Então, assim, a gente tem esperança que em breve isso vai passar, né? Mas temos que fazer a nossa parte, né? Nossa parte dos alérgicos no tratamento, né? Da vacinação, do controle do ambiente, os pacientes fazendo imunoterapia, permaneçam no seu tratamento. Se tem um hábito de fazer vacina no consultório, certamente que o profissional está liberando a vacina para fazer em casa. Agora, se durante o tratamento da imunoterapia tiver Covid, durante essa fase, suspende, tá? Simone, agora tem muitos pacientes que já tiveram Covid, não fizeram vacina da gripe, não fizeram pneumonia. Eles podem fazer logo, podem fazer infectados da Covid? Quais são as recomendações nesse sentido? E eles devem fazer mesmo já tendo a Covid? Então, Juliana, a vacina da gripe, ela é necessária, né? Infelizmente, o governo brasileiro não contempla todas as faixas etárias, somente o grupo de risco. Mas é extremamente importante, porque influenza mata muito mais do que a Covid, mas ela não tem um índice de contaminação como a Covid tem, tá? Só para fazer esse diferencial. E aí, como ela não tem essa transmissibilidade tão grande, ela não cria esse caos. Mas a vacina da influenza é para ser feita todo ano. E essa vacina, para quem teve Covid, deve fazer sim e deve aguardar em torno de 2 a 3 semanas. Não pode fazer com Covid e não pode fazer logo de imediato. Em geral, a gente recomenda 2 a 3 semanas para o sistema imunológico dar uma restabelecida para responder de forma melhor a vacina. Assim como da pneumonia, né? Também deve ser feita principalmente os pacientes do grupo de risco.